e faço o plantão, então, no HPS. Então, a gente vai falar sobre o caso da NSF, de 11 anos, 59 quilos, que foi vítima de um politrauma grave, depois de cair de um cavalo e ser pisoteada na face e no tórax no dia 1º de junho, agora desse ano, aproximadamente às 15 horas, em Gravataí. Então, o trauma foi, então, esse politrauma grave, depois de cair do cavalo. O pai presenciou o acidente e relatou que na cena ela já teve perda de consciência. Foi levada por meios próprios, pela família mesmo, não para o SAMU, para o atendimento. Aproximadamente 40 minutos depois, ela chegou na UPA de Gravataí, já com descrição do estado comatoso, num Glasgow 5, com atorragia direita e sinais de decorticação. Foi lá mesmo, então, entubada, sem relato de dificuldade na intubação, recebeu manitol, transamine, midazolam e fentanil em bolos. E depois, na sequência, foi iniciada uma infusão contínua de midazolam e fentanil em doses que a gente não sabia quais eram. Foi transferida, então, pelo SAMU por vaga zero, em imobilização padrão, e foi admitida na sala vermelha do HPS, com otorragia direita. Com uma otorragia direita, com escoriações na face, no tórax, um hematoma parietal à direita e um edema cervical à esquerda. Estava bem sedada, com RAS de -5, as pupilas mióticas e simétricas. Na ausculta pulmonar, ela tinha um murmúrio reduzido à esquerda e hemodinamicamente ela era bem. Então, foi para os exames de imagem, teve uma tomo de coluna cervical, torácica e lombar que era normal, então foi liberada do colar cervical. Fez uma tomo de abdômen com contraste, que não tinha alterações, então foi descartado trauma abdominal. Uma tomo de tórax, que só mostrava um tubo seletivo à direita e o pulmão esquerdo colapsado, e então foi ajustada a posição do tubo, ainda na sala vermelha. Uma tomo de face, que mostrava várias fraturas do osso frontal à direita, para o esfenoide, fratura do assoalho do seio esfenoidal e um hemocisto. E a tomo de crânio, que mostrava então uma fratura linear na região do epitélio à direita, com extensão parietal e frontal, com desalinhamento pequeno e um fragmento ósseo pequeno também. O hematoma subdural frontoparietal à direita, com meio centímetro, com hematoma subgaleal frontoparietal à direita de 1, e com a região cervical esquerda com espessamento e hematoma muscular. Isso daí à esquerda. Então, depois dessa admissão, ela foi feita a avaliação neurológica, um diagnóstico de um TCE grave fechado, um Glasgow 5, e a conduta da neurocirurgia foi cuidados neurocríticos, transferência para UTI, uma toma de controle em 12 horas, e não tinha, a princípio, contraindicação a reduzir a sedação e para avaliar a parte neurológica. Ela foi na sequência, então, para UTI no mesmo dia, de noite, perto das 22 horas, recebendo midifenta contínuo, sedada, estava da parte hemodinâmica e ventilatória, mas já na chegada apresentou uma possível crise convulsiva, conversão do olhar, recebeu fenitoína de dose de ataque. Então, por isso daí foi mantida a sedação contínua com midifenta, fez exames de laboratório da admissão, que eram todos adequados, incluindo uma CPK de 400, que depois, na evolução, a gente vai ver por que eu botei isso. Essa é a toma da admissão, então, na sala vermelha, no dia 1º às 19 horas. Mostrava ali, então, acho que o cursor não aparece, né? Mas o subdural ali pequeno, os ventrículos abertos, não tinha desvio de linha média, então eram achados. Na evolução, então, no dia seguinte, de manhã, ela permanecia estável, a primeira noite dela na UTI foi estável, não teve outros episódios convulsivos, fez essa tomo de controle, que é essa imagem aqui, que mostrava então que o subdural laminar continuava estável, com dimensões semelhantes, sem efeito de massa, sem efeito expansivo, sem edema cerebral associado. Então, na manhã do mesmo dia, foi avaliada pela neurocirurgia de novo e foi mantido o plano de redução gradual dos sedativos para ela despertar e a gente ver como é que era o acordar. E eles foram, então, suspensos aí de manhã, perto das 9 da manhã. No mesmo dia de tarde, depois da suspensão desses sedação contínua, ela começou a despertar com uma agitação motora, flexão anormal, sem abertura ocular, não obedecia comando, um Glasgow baixo, 7, 8, tinha secreção purulenta abundante no tubo, com alguma coisa de sangramento, e foi suspenso, então, o plano de manter sem sedação e tentativa de extubação naquele momento, e foi iniciado um Precedex 05, porque ela estava com um acordar muito desorganizado.
E nesse momento também foi coletada uma amostra de secreção traqueal para essas características todas aí da secreção que ela tinha no tubo. No mesmo dia de noite, então, começou com febre, taquicardia associada, era hipertensa e iniciou um furosemide por balanço positivo. A sedação foi um pouco aumentada, então, e nessa noite do dia 2 para o dia 3, ela permaneceu estável na UTI com a sedação contínua. Essa é a segunda tomografia, então, do dia 2. No dia seguinte, então, ela passou a febre mais persistente, com esse acordar com hipertonia de 4 membros, mantinha o Glasgow 7 e apresentou uma anisocoria discreta, com a pupila esquerda um pouco maior. Foi, então, para uma nova tomo de crânio de urgência, que mostrava ali, então, os focos hemorrágicos pequenos, que era coisa sugerindo lesão axonal difusa. Hipodensidade no corpo caloso, com uma pequena área hemorrágica, sem sinais de hipertensão intracraniana, e o subdural continuava estável em tamanho, não estava aumentando, não, a princípio estava estável. Então foi avaliada de novo pela neurocirurgia, com uma impressão de lesão axonal difusa significativa, que justificava esse acordar desorganizado, o Glasgow baixo, que não melhorava, e não tinha indicação nesse momento de, a princípio, uma intervenção invasiva de pressão intracraniana, e pela neurocirurgia ela podia ser desmamada e ser estubada. Fez um fundo de olho que era normal, foi então suspenso o Precedex e foi mantido uma morfina intermitente só para analgesia. Revisando a história médica com a mãe, ela tinha uma história de uma cárie dentária em avaliação recentemente, assim, com plano cirúrgico nos dias anteriores ao trauma, alergia à amoxicilina, um distúrbio auditivo interrogado, que estava em avaliação, e uma história de constipação crônica importante, seletividade alimentar bem importante também. Um autismo e déficit de atenção e acompanhamento, recebendo atenta como medicação. Mas tinha uma boa vida, assim, de relação, ia na escola e tudo, e a princípio não era nada muito significativo. Na tarde daquele dia, então, ela mantinha febre, secreção purulenta no tubo, e o aspirado traqueal que tinha sido coletado já era positivo, sugerindo, então, infecção respiratória, então a gente foi iniciado um CFEPIM nesse momento. Eu devia ter mostrado antes, essa é a terceira toma, então, ali do dia 3, que foi no momento que ela fez aquela anisocoria ali. Depois, no dia 4, então, de manhã, ela mantinha febre, episódios importantes de hipertonia, iniciou a morfina, então, intermitente fixa para analgesia, e foi avaliada por causa do dente, esse séptico que ela tinha, pela buco, que agendou, então, o tratamento dessa fístula dentária para o dia 7, ali, 3 dias depois. Evoluiu com piora dos picos febris, com febre alta, 38,8, 39, com hipertonia, taquicardia, se atrapalhou na ventilação, precisou aumento da ventilação, continuava com uma secreção abundante no tubo. O raio-x, a princípio, coisas pulmonares, assim, não tinha grandes achados, mas se viu nesse momento umas alças intestinais muito dilatadas ali, que dava para ver junto no raio-x de tórax, e esse relato materno de ela ser muito constipada, estar sem evacuação nos últimos dias ali antes do trauma. O abdômen nesse momento já era mais distendido, foi avaliada pela cirurgia, fizeram um toque retal que não tinha fecaloma e foram otimizados os enemas e os laxativos. A cultura da secreção traqueal coletada lá na chegada, então viu um Staphylo aureus sensível e um anaeróbio associado. Então foi substituído o cefepime por oxyclina. Na noite do mesmo dia, então, o acordar era ainda muito desorganizado, com Glasgow 7, hipertônica, taquicárdica, febril, mas com uma discreta melhora da curva térmica, a febre não era tão alta. Foi mantida, o Precedex contínuo foi mantido e com analgesia ainda com morfina intermitente. No dia seguinte, então, ela precisou de um catéter venoso central, nesse dia já estava mais alguns dias entubada, e teve os exames de controle com uma piora importante da função renal, com 1,5 de creatinina, que na admissão era 0,6, uma PCR que era em queda, um sódio de 155 estável ali para a parte neurológica, um Glasgow 7, menos reativa do que ela era nos dias anteriores, recebendo Precedex, que foi suspenso no final da manhã. Seguia sem evacuar nenhuma vez desde a internação.
Ali no mesmo dia 5 de tarde, ela tinha uma diurese limítrofe, balanço positivo, respondendo pouco a furosemide, já tinha uma taxa de filtração de 45 e foram repetidos exames gerais, e ela já tinha uma CPK de 8.000, então aumentando a CPK, que era bem baixa lá na chegada. Foi então feito o diagnóstico de rabdomiólise e iniciado o manejo com hiperidratação, furosemide contínua. No dia seguinte, então, mantinha Glasgow baixo, 7, já sem sedação, desde a manhã do dia anterior ali, quando foi suspenso o Precedex, taquicárdica hipertensa, e reiniciou com febre alta, já ali recebendo aquele oxyclinda. Foi então nesse mesmo dia à tarde discutido com a neurocirurgia, coletado um líquor por punção lombar, que foi normal, novas hemoculturas, e foi trocado o esquema antibiótico para meropenem nesse momento. Ela mantinha uma febre alta, persistente, com hipertonias, a febre assim, ela passava um turno inteiro fazendo 39 de temperatura. Ainda nesse momento sem sedação contínua, só com bolos para os manuseios, necessidade de alguns bolos frequentes, mas sem sedação contínua, continuava sem evacuar e com os laxativos otimizados, mas sem evacuar, não respondia enema, nada. Na manhã do dia seguinte, então, ela foi para o bloco e tirou o dente, aquele que era um foco de infecção, né, provável, e na volta do bloco coletou exames e tinha uma CPK mais elevada ainda de 14.000. Mantinha hipertonias, com movimento de descerebração, desvio do olhar, e foi suspeitado nesse momento daí novamente de crise convulsiva. Ela tinha ficado só com a fenitoína, aquela lá da internação, do dia que ela chegou na UTI, e nesse dia então foi iniciado um levetiracetam, e foi já aventada a possibilidade de hiperatividade paroxística simpática, então associada a um propranolol e um baclofeno. Na tarde do mesmo dia, ela mantinha, mesmo com o levetiracetam, propranolol, baclofeno, mantinha esse padrão neurológico, hipertonia a qualquer estímulo e a febre mantida. Foi associado, então, poli-B, vanco, ao mero que ela já tinha colocado, com piora da CPK, 14.150, mas a creatinina já estava em queda depois da hiperidratação e tudo, então, e mantinha boa diurese ainda, já tinha começado a urinar melhor. No dia seguinte, então, teve uma melhora da curva térmica, depois dessa troca de antibiótico e da drenagem do dente, que era um dente séptico, e deu uma estabilizada, foi mantida então a sedação contínua com midazolam, detalhe foi rediscutido com o neuro, e nesses dias aí ela ficou com uma sedação mais alta, um pouco mais estável, e finalmente conseguiu evacuar aquelas grande quantidade de fezes, tinha um fecaloma gigantesco, conseguiu finalmente evacuar, e o exame abdominal também melhorou bastante. No dia 9, então, ela apresentou redução dos episódios de hipertonia, desde a introdução do midazolam contínuo, e daí começou a ser reduzido o midazolam e ser otimizadas as outras medicações, pensando no tratamento de hiperatividade paroxística simpática, com morfina interal fixa de novo, ajuste do baclofeno, persistia com picos febris, mas com um padrão um pouco melhor, assim, ela oscilava, ficava um turno inteiro sem fazer febre, daqui a pouco outro turno inteiro fazendo febre. A CPK continuava alta, mas estabilizada, uma boa diurese, melhora da função renal, e a creatinina já tinha voltado para o basal. Na tarde do mesmo dia, então, repetiu exames da parte infecciosa, então tinha um PCR de 17, um hemograma estável, e aquelas culturas do dia 6 e 7 que tinham sido coletadas na troca do antibiótico continuavam negativas. No dia seguinte, então, ela começou de novo, depois de começar a reduzir um pouco o midazolam, ter de novo hipertonias mais frequentes, piora no acordar, no despertar, no manuseio dela era super difícil, foi mantida a dose de mida contínua e a morfina interal foi suspensa e foi associada a clonidina interal fixa. E também por causa da febre persistente, já as culturas negativas, já tinha aí mais tempo, 48, quase 72 horas do antibiótico novo, as culturas negativas, então se associou paracetamol e dipirona fixo para tentar controlar um pouco a febre, inclusive clorpromazina em alguns momentos ela recebia também. Depois, então, no dia 11, começou a reduzir então, a frequência e a intensidade dos episódios de hipertonia, a CPK daí reduziu mesmo para 5.800, mantinha a febre, mas melhor, e nesse dia, então, foi suspenso o midazolam contínuo.
Depois de suspender o MIDA, então ela era mais reativa, com hipertonias menos intensas, mas já estava bem medicada com outras coisas, né? E foi começado o início, tentativa de desmame para ela, com CPAP, pressão de suporte, ela tolerou, mantinha febre, exames novos de infecção com PCR em queda, e continuava baixo, né? Mais baixo ainda, de 12, a CPK continuava caindo e as culturas foram negativas finais, então aquelas últimas que ela tinha coletado no dia 6, no dia 7 ali. No dia 12, então, ela foi estubada com sucesso pela manhã e os antibióticos foram suspensos. Nesse dia ela teve poucos episódios de febre baixa e a hipertonia estava em melhora. No dia 13, ela permaneceu estável, teve um período febril ali de 39, sem repercussão hemodinâmica, estava mais estável, e foi aumentado o baclofeno e associada a gabapentina, pensando ainda em manejo de hiperatividade paroxística simpática. Ela teve aí um momento estável, esse dia 13, depois dia 14 também não teve grandes intercorrências, foi mantida as medicações, e no dia 15 ela teve de novo uma piora do padrão da febre, com febre mais persistente, febre alta, repetiu os exames, o hemograma não tinha piora e a PCR era 3, era bem baixa. Foi rediscutido com a neurocirurgia e foi então combinado de repetir uma tomografia, daí com contraste, pensando em infecção do sistema nervoso. Ela fez a toma então, que foi essa aqui, que mostrava então que uma colisão extradural parental frontal direita, com um realce que era o subdural dela, né, com um realce parietal sugestivo de alteração inflamatória / infecciosa. Descrevia a mesma fratura que ela já tinha, e foi discutido com o neurocirurgião naquele dia, nesse dia 15, era um domingo, e os exames eram estáveis, a imagem não era inequívoca, ela acabou não começando antibiótico. No dia seguinte, então, foi rediscutido com o neuro e mantinha febre, então foi rediscutido e foi iniciado um novo esquema antibiótico com vanco e mero. A equipe da neurocirurgia sugeriu, então, uma ressonância para tentar ver melhor aquela imagem ali e definir, coletou novas hemoculturas. No dia seguinte, então, veio as hemoculturas, essas coletadas no dia 16, positivando, né? Depois se viu que era um MRSA e o tratamento com a vanco foi mantido, vanco e o mero. Ela era clinicamente estável já nesse dia, febril, com melhora importante dos episódios de hipertonia, de instabilidade autonômica, já sem o MIDA contínuo, né, há um tempo, e com as outras medicações todas otimizadas. No dia 20, então, foi iniciada a retirada gradual das medicações, foi primeiro a morfina fixa, ela ficou bastante tempo com a morfina fixa, tirou primeiro a morfina fixa, depois foi tirando a clonidina, e seguiu com o tratamento antibiótico com vanco e mero, e está aguardando a transferência para uma ressonância de crânio para definir aquela imagem ali, mas ela clinicamente melhorou muito. A última vez que eu vi ela foi ali no início da semana, ela já estava bem melhor, e agora nem está mais na UTI, então acredito que esteja melhor ainda. Então essa é a última tomografia dela. Então, os diagnósticos principais e as complicações dela: um TCE grave fechado, uma lesão axonal difusa, fraturas craniofaciais, e um hematoma subdural. Então, foi complicado por infecção respiratória, pela hiperatividade paroxística simpática, uma rabdomiólise com insuficiência renal, empiema cerebral e uma infecção depois por estáfilo resistente. Então, vamos falar um pouco sobre a antipática. Revisando a literatura, assim, é muito pobre, muito poucas coisas, de pouca qualidade, né? A maior parte das coisas são estudo de caso, série de casos, estudo observacional, revisão de literatura, então, e pouquíssimos estudos pediátricos, né? Não tem quase nada. Eu baseei ali as coisas que eu vou mostrar para vocês em 3 artigos. Esse artigo de revisão aqui, que é de 2025, um chinês, esse outro aqui, que é da Indonésia, de um departamento de neurocirurgia, mas tudo revisão de literatura também, de 2024, são recentes, mas é tudo revisão de literatura. E esse aqui também, que é chinês, que é de identificação e manejo, também uma revisão de literatura. Então, a definição da hiperatividade paroxística simpática: uma síndrome neurológica, se manifesta com episódio de sobrecarga do sistema nervoso simpático e da atividade motora em pacientes com lesão cerebral adquirida, incluindo lesão cerebral por trauma e outras coisas que não sejam trauma.
Então, no trauma, a prevalência estimada é de até 33%. Desculpa. E nas lesões não traumáticas, prevalência estimada menor de 8%. Pode ser, né, encefalopatia hipoxoisquêmica, doenças cerebrovasculares, tumores, infecções intracranianas. A fisiopatologia, então, se tem várias teorias, mas nenhuma delas é confirmada, assim, mas a atualmente mais aceita é que é uma perda da inibição do sistema nervoso simpático por essas lesões neurológicas. Então, o sistema nervoso simpático fica hiperativado. Uma alteração das vias cerebrais excitatórias e inibitórias, sendo que em circunstâncias fisiológicas normais, o córtex faz a inibição da ativação simpática do tronco cerebral e que depois perde essa capacidade. Quando essas vias, então, são interrompidas, o estímulo de dor, o estímulo nociceptivo é mal interpretado e o paciente pode ter alodinia, ou seja, qualquer estímulo ele vai se sentir como dor. Isso é uma das características da síndrome. E daí isso levaria aos paroxismos motores e os simpáticos. Os sintomas mais comuns, então, hipertermia, hipertensão, taquicardia, taquipneia, sudorese excessiva, hipertonia ou espasticidade e postura de extensão e flexão. Esses sintomas aparecem em combinações variáveis em cada paciente. A nossa paciente tinha uma hipertermia, assim, claro, ela tinha coisa de infecção, mas ela tinha uma febre, era muito impressionante, assim. Taquicardia também, sempre com a característica de episódios, assim, não é o tempo todo, são episódios que eles fazem todos esses sintomas. Aparecem momentos variáveis do curso da doença neurológica, mas especialmente ali no final da primeira semana, início da segunda, que foi bem característico da nossa paciente também, e a alodinia, né, que é a dor desencadeada por estímulos não dolorosos, que também é a característica. Então, o diagnóstico da síndrome é desafiador, porque os sintomas são muito pouco específicos, em combinações variáveis em cada paciente. É preciso um alto nível de suspeição para fazer esse diagnóstico. Muitas vezes ele é tardio e atrapalhado por outros diagnósticos mais comuns, que podem ser sobrepostos, né? Tipo sepse, crises convulsivas e abstinência. Para auxiliar no diagnóstico, poucas coisas podem ajudar. Esse é uma escala bem recente, de 2014, que tem duas partes: esse Clinical Future Scale, que avalia avalia a gravidade de 6 sintomas clínicos, dos 6 sintomas clínicos principais e vai pontuando, né? Essa aqui é a escala, então, ali, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão sistólica, temperatura, sudorese e a postura durante os episódios, né? Daí, quanto maior os números ali, mais severos, maior vai ser a pontuação da escala. E tem uma escala específica pediátrica ali do lado com sinais vitais modificados. A segunda parte da escala, então, é essa, Diagnostic Likelihood Tool, que avalia 11 características clínicas da síndrome, e cada característica ganha um ponto. Então, são essas aqui, são várias, né? E daí, somando as duas coisas, a soma da pontuação das duas partes da escala vai determinar a probabilidade do diagnóstico da hiperatividade paroxística simpática. Então, improvável, menor de 8 pontos, provável entre 8 e 16 e muito provável acima de 17 pontos. O tratamento, então, tem a parte não farmacológica, nutrição enteral precoce, né, no paciente neurocrítico, minimizar os estímulos, agrupar cuidados, tentar medicar antes de manipulações maiores, muitas vezes deixar analgesia fixa e prevenir retenção urinária e fecal, que eu acho que foi uma coisa que atrapalhou bastante a nossa paciente. Monitoramento dos outros órgãos, né, que no caso dela também foi importante, ela fez uma rabdomiólise junto ali, né, e então precisa controlar CPK, função renal, procalcitonina e PCR, tudo. No nosso caso, lá no HPS, a gente não tem procalcitonina, né? Só tem PCR. O tratamento, então, é para controlar esses episódios de hiperatividade simpática e modular esse estado simpático ativado. Normalmente uma combinação de medicações
A gente usa, então, os antagonistas beta-2, como o propranolol, que vai ajudar na redução da frequência cardíaca, os agonistas beta-adrenérgicos, como a clonidina e o Precedex, gabapentina e opioide para reduzir a reação à dor, e os agonistas GABA, benzodiazepínico e baclofeno para o manejo do tônus e a modulação simpática também. E também antitérmico fixo para diminuir a febre, excluída ou tratada uma infecção. Então, o prognóstico, essa síndrome está associada a desfecho clínico pior nos pacientes neurocríticos, com estagios hospitalares mais longas, a taxa de mortalidade mais alta, e o diagnóstico precoce poderia reduzir tudo isso, ajudar a reduzir tudo isso. Algumas evidências dizem que é um fator de risco independente para pior desfecho, apesar desses estudos serem de pouca qualidade. Então, é uma síndrome complexa, pouco conhecida, e essa escala é uma ferramenta diagnóstica que é bem utilizada, recomendada para os pacientes, para a gente tentar fazer o diagnóstico precoce e tratamento precoce. Então, os estudos, como eu já falei, são um centro único, relato de caso, e precisa de estudos melhores para a gente entender e tratar melhor. Depois, só alguns outros estudos que eu achei. Esse fala sobre a febre e a síndrome, então, que seria um desafio diagnóstico, né? Diferenciar entre a hiperatividade paroxística simpática em pacientes com lesão cerebral traumática, diferenciar da sepse. Esse foi um estudo retrospectivo com pacientes entre 2016 e 2018, que foram diagnosticados com a síndrome e foram pareados por escala de coma de Glasgow e idade com outros pacientes com afecção com coisas neurológicas, mas sem a síndrome. E a conclusão é que não teve diferença na taxa de infecção suspeita nem confirmada entre os pacientes com hiperatividade paroxística simpática e os controles nas primeiras 2 semanas de hospitalização. Esse aqui é um relato de caso, tem vários, tem muito relato de caso, mas chama atenção, eu acho que a gravidade ali da pontuação dele. Um menino de 5 anos com febre e dor de cabeça, que diagnosticou uma meningocefalite por streptococo, que começou o tratamento, dirigido, mas tinha uma febre recorrente, persistente, foi tratado como também coisas de hipertonia, coisas assim, com suas crises convulsivas, com um tratamento anticonvulsivante, sem melhora, então fez o diagnóstico de hiperatividade paroxística simpática com uma pontuação de 27, sendo que mais que 17 é o provável, e ele era 27. Depois esse também sobre Precedex e propranolol, é um relato de caso também, na verdade, que um relato que a combinação de propranolol e Precedex conseguiu diminuir a frequência da gravidade dos episódios e também facilitou a extubação bem-sucedida do paciente, que eu acho que foi uma coisa que também com a Natália, com a nossa paciente, foi importante também, que no momento que ela estava super medicada para a hiperatividade, foi o momento que a gente conseguiu diminuir as coisas de ventilação e extubar ela. E esse aqui é um guideline da Academia Americana de Pediatria, de 2023, que é legal também, tem várias, mas é meio mais do mesmo, as mesmas coisas, assim, não tem muitas outras coisas diferentes. Só deixei aqui para o pessoal saber que existe. E era isso, terminou. Obrigada, Dani. Ai, voltou tua câmerazinha. Tava parada. Não estava parada, ela simplesmente parou de funcionar. Muito bom. É muito desafiador, né? Porque são sintomas que se sobrepõem muita coisa, e aí o paciente é neurocrítico, então um monte de coisa pode ser só pela lesão, e a febre pode ser de tudo, né? Então, eu não conhecia claro, né? Eu já li por cima sobre atividade paroxística simpática, e eu não sabia da escala. Então, acho que é isso, se suspeitar tem que usar, né? Porque é muito difícil esse diagnóstico, eu achei muito desafiador, assim.
Mas mesmo pra gente que trabalha num serviço de referência, assim, não é uma coisa que a gente vê sempre, né? E a gente demorou para fazer esse diagnóstico, assim, né? Não foi de uma hora para outra, a Lari tá aí, né? Não me deixa mentir. E foi muito difícil diferenciar entre a infecção e eu acho que ela tinha as duas coisas, né? Ela tinha infecção também, mas assim, só tratar a infecção não era suficiente para melhorar ela, entende? A gente tinha muita impressão de que a infecção estava bem controlada, ela tinha cultura positiva, a gente tinha tratamento dirigido e ela não melhorava, sabe? Não melhorava, ela é muito desorganizada, ela não melhorava. Então, eu tenho muita impressão, assim, que quando a gente conseguiu melhorar realmente o tratamento da síndrome paroxística simpática, ela foi super medicada, ela usou tudo. Ela usou clonidina, gabapentina, morfina fixa um tempão, ela usou muita coisa, assim. Então, e até a retirada dela foi bem gradual, assim. Segunda, quando eu fui a última vez, a gente começou a tirar clonidina, ela tinha toda a gaba, tinha... Então, assim, e daí eu acho que ela chegou num ponto ali agora no final, que ela estava com a síndrome mais controlada, infecção controlada, e ela estava super bem, tendo pouquíssimos episódios, assim, né, de agitação e começando a melhorar da parte neurológica mesmo do trauma. E daí eu tinha a impressão que ela estava meio daí sedada com todas essas coisas, sabe? Clonidina, baclofeno, um monte de coisa. Daí a gente foi tirando devagarinho para também daí ela ter a melhora neurológica, assim, né? Teoricamente, que ela pode ter. Sempre é isso, além de tudo, ela realmente se infectou, né? E infecções graves, assim. A coisa do eu tenho um pouco de dúvida. A Lari não tem, né, Lari? Mas eu tenho um pouco de dúvida, porque a tomografia não era inequívoca, assim, e ela começou o tratamento, assim, numa segunda-feira de tarde, segunda-feira de noite ela não tinha febre mais, e depois nunca mais teve. Então, eu tenho muita dúvida, sabe? E a neurocirurgia também tinha uma certa dúvida, e assim, ela tinha prova inflamatória muito baixa. Então, mas assim, tem uma tomo que dizia que podia ser um empiema numa paciente com TCE grave com febre de 39 num turno inteiro. Era muito difícil a gente deixar ela sem antibiótico, né? Muito. Impossível. Muito Sabe, difícil. Dani, eu fiquei pensando nos nossos cardiopatas. Boa noite, pessoal. Tô aqui congelada, gripada. Que às vezes eles têm distúrbios distúrbio cardíaco, assim, de condução, e alguns deles são bradicárdicos. E aquele paciente, eu tava pensando no Bruno, do leito 16, que faz uma febre eterna. A gente já usou 10 esquemas antibióticos, mas o cara tem bradicardia de causa cardíaca, de distúrbio de condução. E eu fico pensando, será que esse cara a gente não tá tratando algo que poderia reverter? A gente tá usando antibiótico há meses, semanas, ele faz choque anafilático de uso de antibiótico e talvez a gente não nem pensou nisso. Porque ele não é taquicárdico, né? Ele é bradicárdico, mas ele tem doença, né, de Mas ele condução. tem doença neurológica? Ele parou muitas vezes. Ele tem um AVC isquêmico extenso. A gente não sabe o acordar dele. Ele parou várias vezes por flutter, dele faz torsal de points, dele parou umas 10 vezes já. E tá entubado há muito tempo, a gente não sabe como é neurológico, não pode fazer ressonância, porque ele tem válvula mitral. Ele não é taquicárdico, mas ele faz febre há semanas. Fiquei pensando nisso. Interessante como diagnosticar, né? Eu me lembro. O diagnóstico é assim. É muito. Pouquíssima ferramenta a gente tem, assim, para diagnosticar. Eu me lembro de uma menina que a gente teve na sala 2 um tempo, que era uma menina, eu acho que não vou me lembrar o nome. Era uma mãe bem novinha, mas era uma menina que era assim, era espástica, era uma coisa de louco, ela fazia febre loucamente, assim, o tempo inteiro. E eu, assim, a gente não fez esse diagnóstico naquele momento, mas assim, eu me lembrei dela direto. A gente vai começar antibiótico, porque se for uma sepsia é o que vai matar esse paciente. Mas assim, o Bruno, por exemplo, a gente não tem mais nem esquema antibiótico pra esse guri. Não sei mais nem o que dá mais pra ele, nunca identifica nada e lá com uma febre louca. E claro, ele não vai fazer taquicardia reflexa porque não tem como, né? Por doença de condução cardíaca mesmo. Então, fiquei pensando. Muito complexo. Muito complexo. Eu fiquei, que legal um caso assim, né? Se a gente conseguisse fechar. Fiquei pensando, vou estudar sobre isso. Obrigada, adorei. Aprendi muito.
Dani, eu cheguei um pouco atrasado, eu peguei o fim do caso, mas mais os artigos. Eu fiquei pensando sobre aquele que tu botou, que eles compararam a sintomas de sepse com da síndrome de hiperativação, porque acho que é o grande diagnóstico diferencial que o que está acontecendo é uma nova infecção, que pelo jeito foi a dúvida de vocês no caso. Tu consegue mandar aquele artigo depois para a gente olhar Sim. melhor? Passou meio rápido ali, eu não consegui pegar a referência. Mas Tá. acho que isso, a gente teve agora recente no Conceição 2 casos de status epilético e chegava nesse ponto, tá febre, e aí a dança de base ou é lesão neurológica que tá fazendo hiperativação simpática? O que a gente faz agora? Acabou que daí também mistura tudo, porque daí a gente vai botar propranolol, mas o tiopental já tá baixando a pressão, então acho bem importante a gente conseguir fazer essa diferença, né? O que é a infecção, o que é do quadro inicial que a gente tá... Eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer, diferenciar, assim. Eu fico pensando, por exemplo, nessa situação, assim, né? Um paciente neurocrítico com febre, a gente vai botar antibiótico, né? Mas, assim, por exemplo, gabapentina e melhorar o tratamento da dor desse paciente, por exemplo, dessa coisa da alodinia, que fala muito relacionado à síndrome, isso não é uma coisa que a gente pensa em fazer, né? Então, talvez isso seja uma coisa. Será que ele pode ter algum componente da síndrome e a gente talvez melhorando a coisa da dor? Eu tenho uma impressão, e revisando o caso e me lembrando dela, assim, que ela melhorou à medida que a gente foi botando outros manejos, que não um manejo antiepilético, neurológico específico, ou da infecção, né, que a gente, mas quando a gente foi muito para esse outro lado, assim, né, da coisa mais específica relacionada à coisa, a particularidade da síndrome, né, que é isso de sentir como dor qualquer coisa, assim, né. Essa menina depois, ela era muito constipada. Esse momento aí, que a gente viu essas alças distendidas, ela estava super distendida, daí era um trauma, né? A princípio tinha sido excluído um trauma abdominal na chegada, ela tinha um tomo com contraste, que não tinha nada, mas a gente sempre fica pensando, será que passou alguma coisa, será que não passou, né? A gente chamou a reavaliação da cirurgia, eles olharam junto, e depois, olhando retrospectivamente, ela era uma constipada que tinha um fecaloma gigantesco, que a gente levou dias para tirar. Isso devia ser muito desconfortável para ela. Então, eu acho que isso também é uma coisa que atrapalhou ela, né? E a gente demorou para conseguir resolver isso e estava no processo de introduzir as medicações que talvez ajudassem ela especificamente na síndrome, né? Então, é muito difícil, tá? Acho que é muita coisa que se confunde, né? A gente fica sem... Isso. Nossa, que bom que conseguiram também achar. Eu sempre tiro sarro dos residentes que cocô duro dói, não dá, a gente fica, não presta atenção se o paciente está evacuando ou não, tem que tirar, não tem que dar. Mas bem interessante esse jeito que vocês acharam tem que cobrir todas as frentes, mas eu gostei dessa ideia de ir pelas medicações que não vão comprometer tanto o hemodinâmico do paciente, assim, para ir contornando são coisas que no básico do tratamento de hiperativação, né? Que no básico do paciente neurológico e do paciente séptico, a gente não chega nisso, assim, né? Então, uma coisa que pode nos ajudar, talvez, até a definir se é ou se não é, né? Botou, melhorou, bom, talvez seja por aí, né? Que não vai ter uma coisa que um par-efeito tão grande, assim, né? Uma gabapentina. Ótimo. Tava ótimo. Valeu, Dani. Muito legal. Mais alguém? Então, também, Dani, aprendi horrores. E também, enquanto tu falava, eu pensei do Bruno também. Pensei, sei, um cheirinho assim de que vale a pena a gente botar. Amanhã ele vai ganhar uma gabapentina. Uma gabapentina e vai uma aplicação de escala, no mínimo, por baixo. Gente, muito obrigada, adorei a discussão. Até o mês que vem. Dani, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.